Começa agora mais um Léo ao Quadrado, desta segunda-feira, dia 8 de julho de 2019. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247, estou aqui substituindo hoje o Leonardo Atush, junto com o meu companheiro, meu amigo aqui de programa, o Leonardo Stoppo. Boa noite, Léo. Tudo bem? Boa noite, Lins. Tem gente falando que o Léo Atush vai tirar férias para passear com o Moro. Será que isso é verdade? Bom, fontes me disseram que ele está já no Rio de Janeiro, né? Inclusive, ontem participou de um sarau maravilhoso em homenagem ao João Gilberto. Recomendo, quem não viu, tá lá. Tá aqui, né? Na TV 247, procurem lá. Muito legal também. Então, o Léo tá cariocando. Tá certo. Eu fico muito feliz com essa... Deixa eu acertar meu som aqui, porque agora que eu tô vendo, eu tava fazendo enquanto o pessoal chega, né? Não sei se você sabe, Aquiles, que o Facebook agora ele não me deixa falar mais sobre política, porque toda vez que eu falo sobre política, meus vídeos caem como nudes. É isso mesmo, eu falo sobre política, o vídeo cai como nudes. Então eu tava gravando fazendo um papel de Conde aqui, imitando o Conde, gravando uma musiquinha pro Facebook, já que não pode falar de política. Eu gravei uma música do Raul, sabe aquela que fala que talvez o que a gente precisa é entrar em contato? Eu gravei e coloquei no Facebook. Porque lá eu não posso falar. Como assim? Eu não posso falar de política. Se falar de política, cai. Então, não, eu vou soltar um Raul aqui, né? Quem sabe, quem entender, vai entender a mensagem. Mas é isso aí, nós estamos sendo censurados de todas as formas. Existem técnicas de uso de algoritmo para censurar a gente, existem técnicas de uso das falhas nos algoritmos para conseguir censurar a gente. E eu tive 4 vídeos de política derrubados como nudez, por incrível que pareça. Sério? Exatamente. É uma falha que o Facebook... Eu não acredito que o Facebook tenha essa vulnerabilidade. O que eu acredito é que o Facebook realmente deixe essa vulnerabilidade para ser explorada por aqueles que têm mais poder de uso dos algoritmos para controlar as vulnerabilidades. Porque acreditar que o Facebook, do tamanho que não teria condições para avaliar se um vídeo realmente é ou não é nudez, isso aí é desconfiar do poder do Facebook, né? E na hora que você vê um vídeo de política seu caindo e você vê a informação que você não pode postar nudez, eu falei, que isso, gente? Não faz sentido uma coisa dessa, né? Mas infelizmente é isso mesmo. Eles deixam essas vulnerabilidades para serem exploradas por aqueles que têm conhecimento dos algoritmos. É uma forma de deixar uma brecha. Inclusive, é uma coisa muito próxima ao que o Sérgio Moro fez no Banestado, que o Sérgio Moro condenou muitos amigos no Banestado, mas ele condenou de uma forma tão falha que ele deixou brechas para que as condenações fossem revisadas, o que é bem melhor do que se ele tivesse absolvido. Porque se ele tivesse absolvido, obviamente o Ministério Público teria subsídios para mostrar que ele realmente não podia ter absolvido porque tinham provas. Não, o que ele fez? Ele condenou de forma errada para ter jeito de revisar na segunda instância. O Facebook faz a mesma coisa, ele deixa brechas para que os mais poderosos financeiramente possam explorar e, com isso, derrubar os inimigos políticos, que é o que tem acontecido, infelizmente, né? Mas a música do... Então, tá me parecendo, sabe o que, Léo? Você me falou isso aí, eu me lembrei daquelas receitas de bolo que os jornais estampavam na primeira página para denunciar a censura, né? Embora você tenha escolhido uma alternativa, vamos dizer assim, um pouco mais agradável, porque essa música específica do Raul é maravilhosa, né? Quando ele diz, por exemplo, que nunca se vence uma guerra lutando sozinho, né? Exatamente, essa música talvez seja um grito de libertação. Eu acho que o rock nacional é um grito de libertação, porque naquele momento, o pessoal do rock nacional daquele momento vivia as censuras que a gente vive hoje, Aquiles. E o Raul, nessa música, ele fala exatamente isso, né? Nunca se vence uma guerra lutando sozinho, talvez o que a gente precisa é entrar em contato. E talvez nesse momento a sociedade brasileira precise entender que é uma guerra e a gente precisa entrar em contato. Não é ficar direita para um lado, esquerda para o outro, as pessoas isoladas atrás dos computadores, não. Tem uma grande força contida, né? Por toda essa força contida, com toda essa força contida que vive guardada, o eco de suas palavras não repercute em nada. Então não adianta nada, sem união, a gente continuar tentando repercutir uma ideologia nos nossos círculos, nas nossas bolhas, porque a gente pode realmente fazer essa ideologia explodir. Mas para isso acontecer, a gente precisa entrar em contato, porque o que a gente está vivendo hoje, infelizmente, é uma guerra de vários
vários comunicadores, vários políticos, todos eles tentando vencer essa guerra sozinhos para serem talvez a próxima estrela. Será que seria isso? Não, mas a guerra tem um grande inimigo que está conseguindo vencer todos nós. Se a gente não entrar em contato, ele vai continuar vencendo. Eu acho que essa mensagem, apesar de ter sido escrita há muito tempo atrás, ela foi escrita para o mesmo inimigo e ela continua tendo a mesma validade que ela tinha quando ela foi escrita e talvez não foi tão bem compreendida, né? E pode ser que ainda tenha uma validade muitos anos adiante ainda, né? Depois dessa situação específica que a gente está vivendo. Raul tem vários outros, ele tem um cancioneiro maravilhoso, se a gente quiser, passa o programa inteiro aqui falando dele, de suas canções, inclusive que foram censuradas. O Ivan Alonso mandou um superchat aqui, Léo, para dizer: Estopa e Aquiles, grande dupla. Léo, adorei seu vídeo de pastor. Hahaha. Eu deixei a igreja quando conheci o evangelho por mim mesmo. Abraço, meus amigos. Muito obrigado aqui, Ivan, pela sua mensagem. Léo, o tema do nosso programa de hoje é duas situações inusitadas que podem ser vistas como recuos de dois operadores da Lava Jato, que é o ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, que vai se afastar do cargo por 5 dias, e também a decisão do procurador Deltan Dallagnol de se recusar a comparecer na audiência pública amanhã na Câmara para explicar, enfim, dar esclarecimentos sobre a sua conduta revelada pelas reportagens do The Intercept na Vaza Jato, né? O Deltan Dallagnol, como a gente tem acompanhado, se mostrou uma pessoa absolutamente subserviente ao então juiz Sérgio Moro em todas as mensagens que foram divulgadas até agora, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso, mas antes, eu queria lembrar que, desculpa, há um ano atrás, Léo, o desembargador do TRF4, o Rogério Favretto, deu aquela decisão concedendo um habeas corpus para o ex-presidente Lula, né? E aí houve o sistema todo se voltou contra essa decisão, houve uma guerra de sentenças, e isso resultou na cassação da decisão, ilegalmente, diga-se de passagem, fazendo com que o ex-presidente Lula permanecesse na prisão, né? O Moro tem uma atuação importante nesse caso, que completa 1 ano hoje, repito, porque ele estava de férias na época, né? Ele estava de férias das suas atividades como juiz, acho que estava até em Portugal, e ele, de férias, manobrou junto com a Polícia Federal e também com o TRF4 para manter o ex-presidente Lula na cadeia, né? Então, à luz do que a gente já se sabe hoje, Léo, como é que você avalia aquele momento ali, que foi de claro arbítrio, né, de claro atropelo da lei para manter como preso político o seu principal adversário, né? Que naquele momento a gente sabia que o Lula, estando preso, viria a beneficiar o Moro com o cargo de ministro da Justiça, né? Olha, eu acho fantástica a situação de hoje, Aquiles, porque nunca na vida, assim, não digo nunca na vida, né? Mas nesse episódio que a gente está vivendo hoje, nessa novela chamada Lava Jato, e nessa recolonização do Brasil, nunca nós tivemos tantos subsídios para provar aquilo que a gente vem falando há tanto tempo, né? É mais ou menos assim, estamos batendo em cima dessa tecla há anos, e é engraçado quando as pessoas chegam e falam: nossa, descobriram que é isso. Não descobriram nada. Eles simplesmente nos ajudaram a provar as coisas, e desde aquele momento, eu lembro que naquela ocasião do Favretto foi quando eu decidi realmente fazer lives, porque antes daquele dia eu fazia muitos vídeos gravados, naquele dia eu fiz uma live do dia inteiro, e uma coisa que me deixou bem impressionado foi como que, dentro de um país em que a hierarquia óbvia do Poder Judiciário sobre a Polícia Federal jamais poderia ser desconsiderada, nós tivemos uma situação em que o Poder Judiciário ele foi desobedecido em função de um arbítrio de um chefe da Polícia Federal. Por quê? Houve um bate-fio entre o chefe da Polícia Federal, o Moro, e ali no meio daquela conversa a gente sabe que teve PGR, assim,
tiveram várias pessoas se manifestando, mas uma coisa é certa. Naquele momento, indiferente do viés político-ideológico, isso não interessa, isso não vem ao caso. Naquele momento, quem exercia jurisdição era o desembargador Rogério Favretto, o que significa que nada, absolutamente nada, justificava a desobediência daquele habeas corpus. O Moro ter mexido os pauzinhos de fora do Brasil, de um lugar onde ele não pode exercer jurisdição, isso é muito importante. O Moro não poderia ter dado pitaco dentro do Brasil, de fora do Brasil. Ele não poderia sequer ter apego a um processo, porque é uma coisa básica. O juiz não sei se normalmente as pessoas não entendem isso, mas o juiz, ele é um cara tão inerte, isento e transparente que ele não pode ter apego ao seu julgamento. O que significa que um juiz ele não tem que ficar lutando para manter a sua decisão. Muito pelo contrário. Ele julgou a coisa para cima, que lá em cima seja resolvido. Olha, já fiz a minha parte. Agora, se fizerem lá em cima, se for para proteger vagabundo, seja lá o que for, eu não tenho nada a ver com isso mais. Mas nós tivemos naquele dia o maior samba contra o Estado Democrático de Direito brasileiro, e foi naquele dia que eu percebi que nós estamos vivendo o maior golpe da nossa história, porque, olha, existe uma diferença muito grande entre golpe e restabelecimento da ordem democrática através do golpe. Nós tivemos um golpe, que a gente fala o golpe militar, e a partir daquele golpe foi restabelecida uma ordem democrática. A partir dali existiam novas regras do jogo. No momento que nós tivemos o AI-5, por mais que o AI-5 fosse uma coisa completamente fora da lógica democrática, fora da lógica da liberdade de expressão, por mais que aquelas coisas fossem totalmente fora do que faz sentido, aquelas coisas estavam lá como regras a partir de um golpe que trouxe uma nova ordem democrática. O problema é que hoje nós vivemos o maior golpe, talvez, da nossa história, e talvez o maior golpe dos estados dentro da humanidade, que a gente vive um golpe permanente, e esse golpe permanente ele se esconde por trás de uma ordem democrática que foi totalmente ferida. Por quê? Nós não tivemos, Aquiles, naquele momento, um general ou qualquer autoridade tirando o poder do Poder Judiciário. Muito pelo contrário. Continua a percepção na sociedade que o Poder Judiciário ele é uma das funções do poder dentro do Brasil. Continua a percepção de que se o Lula tiver uma decisão do STF e o Lula sai, sempre continua essa percepção. Mas naquele dia eu vi que não é assim. Naquele dia eu percebi que o Lula não era um prisioneiro do Estado brasileiro através de suas instituições, mas o Lula era um prisioneiro direto do governo Temer. Isso porque toda uma articulação aconteceu em instituições do Poder Executivo para desobedecer o Estado, que naquele momento era representado pelo desembargador Rogério Favretto. E essa desobediência ao Estado me mostrou uma coisa muito clara. O Lula não sai da cadeia simplesmente pelas instituições, que ainda que o Lula tenha uma decisão judicial, eles vão mexer os pauzinhos dentro do Poder Executivo. E na época, o Poder Executivo nem era Sérgio Moro e Bolsonaro. Hoje, com o Poder Executivo sendo Sérgio Moro e Bolsonaro, o que esse evento do Rogério Favretto me traz de uma forma muito clara é que não há possibilidade da gente sonhar com a libertação do ex-presidente Lula, ainda que o STF decida dessa forma, numa situação em que a Polícia Federal é controlada pelo Bolsonaro e pelo Sérgio Moro. O cara que condenou de uma forma completamente picareta o ex-presidente Lula, hoje é responsável pelo grupo que segura as chaves do presídio onde está, da cadeia onde está o ex-presidente Lula. Isso é um ponto que mostra assim, que nós tivemos um desmoronamento completo das instituições e nós não temos mais o Estado democrático de direito que a gente tinha até bem pouco tempo atrás. Agora, tem um outro ponto que já é um contraponto que a gente vai trazer hoje. Ao mesmo tempo em que a gente percebe que nós temos essa situação corrompida do Estado, a gente já percebe uma certa fragilidade desse corrompimento. Parece que as instituições estão começando a se regenerar. E eu consigo ver a possibilidade das instituições estarem se regenerando com uma tentativa do Sérgio Moro. Agora, mais uma vez, volta aquela sombra sobre uma tentativa do Sérgio Moro de prender jornalistas. E mais uma vez, a sombra de tentativa de prender jornalistas vem com férias do Sérgio Moro. O que significa que nós temos dois elementos. A possibilidade do Sérgio Moro
ir para fora para assistir de fora, porque ele não tem confiança de que o golpe que ele vai tentar fazer contra a democracia, contra a Constituição, vai dar certo. Então há uma fragilidade. Pode ser que ele desista igual desistiu da outra vez, pode ser que ele tente, pode ser que ele fracasse, mas a grande realidade é essa. Há uma fragilidade no sistema corrompido. Não há uma fragilidade para corromper o sistema. A regra hoje é, o sistema está corrompido e há uma luta desse sistema para se regenerar, e não o contrário. Você falou aí sobre essa questão de juízes e também do Poder Judiciário tentando se regenerar. Hoje teve um episódio importante, que foi uma declaração do ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, Fachin, que é relator das ações da Lava Jato no STF e que também foi mencionado na última reportagem da revista Veja, né, numa mensagem do procurador Deltan Dallagnol, vamos dizer assim, celebrando, junto com outros colegas procuradores, um encontro que o Dallagnol teve com o Fachin, e ele disse a famosa frase, o Fachin é nosso, né? O ministro Edson Fachin participou de um evento lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e ele deu uma declaração muito contundente em relação foi quase um recado ao juiz Moro, né? Onde ele disse o seguinte, sem citar ninguém, né? Sem citar absolutamente ninguém. Mas aí o Fachin falou, abre aspas, ninguém está acima da lei. Juízes e membros do Ministério Público não podem usar o seu cargo para atender a interesses pessoais ou ideologias. Juízes também cometem ilícitos e devem ser punidos, disse Fachin. Aí ele complementou, juiz algum tem uma Constituição para chamar de sua. Juiz algum tem a prerrogativa de fazer de seu ofício uma agenda pessoal ou ideológica. Se o fizer, há de submeter-se ao escrutínio da verificação. Fecha aspas, diz aí o Fachin. Como é que você vê, Léo? Porque, embora ele não tenha citado absolutamente ninguém e nem se referido à Operação Lava Jato em seu discurso lá no TRE do Paraná, ele mandou, quem acompanha minimamente o noticiário sabe que isso é um claro recado ao juiz Moro e também ao procurador Deltan Dallagnol. Resta saber, e aí eu queria que você avaliasse, se esse é um gesto do Fachin de que, vamos dizer assim, que demonstra incômodo em ser citado de uma maneira constrangedora, e aí ele pode vir vamos dizer assim, mudar a sua trajetória que ele vem tendo nas ações da Lava Jato, ou é apenas, vamos dizer assim, uma bravata para jogar para a torcida? Olha, Aquiles, eu tenho a impressão de que nada do que está sendo decidido hoje nos processos da Lava Jato, nada disso tem a ver com autos do processo, são decisões. O que nós precisamos pensar para a gente conseguir entender como que juízes estão julgando hoje, o que a gente precisa fazer é uma avaliação de como que nós normalmente avaliamos o resultado de nossas atitudes, né? Quando a gente está fazendo regime e vai comer aquele bolo de chocolate, ou então aquele bolo de leite condensado, a gente pensa, além do prazer ocasionado pelo comer o bolo, a gente pensa no engordar também, né? No resultado de uma ação. E a gente normalmente coloca peso nas duas coisas. Olha, esse bolo é tão bom que vale a pena comer, é mesmo engordar e depois eu resolvo isso na esteira depois. Ou então, olha, eu não estou muito afim de fazer academia depois, eu prefiro perder esse prazer de comer esse bolo do que ter que engordar e sofrer com isso depois. Então, cada pessoa coloca pesos nas atitudes de acordo com o resultado daquelas atitudes. Eu falo isso porque o que está em jogo hoje não é necessariamente julgar contra o Sérgio Moro. Se julgar contra o Sérgio Moro fosse simplesmente tirar o Sérgio Moro do Ministério da Justiça e botar o Sérgio Moro na cadeia, seria muito fácil, Aquiles. Mas hoje nós temos uma situação em que nós temos a seguinte condição estabelecida no Brasil. Nós temos
todo um governo federal e todo um governo estadual que foi, obviamente, modificado por causa da Lava Jato, por causa da dopagem eleitoral e por causa da inércia. Eu nem digo inércia, que inércia é característica do Poder Judiciário, mas por causa da omissão do Poder Judiciário em lidar com questão de fake news, impulsionamento de WhatsApp. Podemos dizer que hoje nós temos muitos estados brasileiros, muitos deputados, muitos senadores, temos muitas autoridades no Brasil que foram eleitas por causa das mentiras que vieram da Lava Jato, por causa da condenação do ex-presidente Lula. Olha, muitos deputados e senadores deixaram de ser eleitos porque o Lula não estava no palanque. Então tentar minimizar a situação e achar que considerar o Sérgio Moro suspeito implica tão somente em retirar o Lula da cadeia e colocar o Lula dentro de casa, é desconsiderar os efeitos póstumos dessa decisão. Considerar o Sérgio Moro suspeito significa considerar o processo eleitoral de 2018 todo dopado. Significa dizer que todas as atitudes tomadas pelo Bolsonaro são contestáveis, porque, afinal de contas, essas atitudes vieram, obviamente, de um governo que não é legítimo. Hoje nós conseguimos ver o Rodrigo Maia tentando passar uma percepção de que a reforma da Previdência não vai vir do Poder Executivo, porque o Rodrigo Maia já percebe que o governo Bolsonaro já está sendo contestado como um governo ilegítimo. Afinal de contas, ele veio, obviamente, da utilização do Poder Judiciário para modificar o processo eleitoral. Mas não é só o Poder Executivo. Vamos cair na real. Eu falo muito do caso da Dilma aqui em Minas Gerais. Ela estava em primeiro lugar nas pesquisas para o Senado. Vem aquela enxurrada de fake news com mamadeira erótica, com kit gay, toda aquela coisa do bolsonarismo. E a Dilma caiu, nem eleita ela foi. E essa é uma situação que aconteceu em vários estados brasileiros. Também. Sim, são vários políticos aqueles. Então, o que nós conseguimos perceber nesse momento? Se o Moro é declarado suspeito por causa desses vazamentos, obviamente, se o Moro foi suspeito e o Lula não foi condenado, ou seja, anula-se a condenação do ex-presidente Lula, porque a condenação do ex-presidente Lula, ela é anulada com a suspeição do Moro, todo o processo eleitoral é contestado e uma coisa que é muito óbvia, vai causar um clamor público por novas eleições. Só que novas eleições, nesse momento, significa, obviamente, um governo majoritariamente progressista no poder. Por quê? O povo foi exposto a um governo golpista, que é esse governo da moral, dos bons costumes, e ficou bem claro que o PSDB agiu para poder polarizar e modificar o processo eleitoral através da mentira. Esses outros partidos como o PSL, que são importantíssimos para as reformas, agiram dessa forma. Então hoje existe um desespero muito grande no STF sobre as repercussões da liberdade do Lula. Pegar hoje e colocar o Lula dentro de casa para falar que ele vai esperar novas decisões, isso é muito fácil. É por isso que eu acho que, no último momento, até quem estaria do lado do Lula acabou virando. Porque o cara falou, o ministro pensou, olha, se eu coloco o Lula dentro de casa agora por causa desses vazamentos, mas a gente não julga a suspeição do Moro, nunca a suspeição do Moro será julgada. Agora, se julga a suspeição do Moro, toda a farsa cai por terra. E se toda a farsa cai por terra, eu pergunto para você, Aquiles, onde fica o investimento dos banqueiros que colocaram muita grana para conseguirem coisas como reforma da Previdência? Onde ficam os investimentos das petroleiras que querem comprar o que sobrou da Petrobras? Então nós estamos vivendo uma situação dentro da qual o STF julgar a suspeição do Moro significa o STF julgar toda a eleição de 2018 e automaticamente julgar muitos atos que só aconteceram, obviamente, por causa da Lava Jato. E aí a gente começa a voltar no tempo, a gente tem inclusive o impeachment da Dilma. E aí eu te pergunto, se o impeachment da Dilma foi um ato ilegal, se o Temer era um ilegítimo, como que fica a venda do pré-sal? Como que fica a reforma trabalhista? Se o governo era ilegítimo, tudo foi ilegítimo. Então hoje, a preocupação maior do STF é arrumar uma forma do Lula morrer para não ter que julgar a suspeição do Moro. Porque julgar a suspeição do Moro hoje é julgar que tudo que foi realizado por causa do impacto moral da Lava Jato é contestável. E olha,
bater de frente com uma petroleira que comprou o pré-sal e falar, olha, quem vendeu não podia vender. Isso é bizarríssimo. Imaginar que os ministros do Supremo vão ter coragem hoje de virar para uma Exxon e para uma Shell e falar, olha, vocês compraram de pessoa errada. O povo não queria vender. Aquele não era o presidente do Brasil. Foi um golpe. Isso é bem pesado. Agora, Léo, eu acho muito pertinente essa reflexão que você fez, esse raciocínio, mas eu tendo a imaginar que o Supremo Tribunal Federal está tentando arrumar um estratagema que permita soltar o Lula sem desfazer o golpe. Eu acho que o Supremo está trabalhando isso. Ele não conseguiu ainda, vamos dizer assim, eu acho, uma saída para essa encalacrada. Porque justamente por isso que você está dizendo, se julgar o Moro suspeito, obviamente, todo o mais será colocado em suspeição, inclusive é um argumento utilizado pelo próprio Moro quando ele é contestado em relação às suas decisões. Então a gente vai ter que soltar o Renato Duque, então o Eduardo Cunha também é inocente, aquela argumentação primária dele, porque sabe-se que cada caso é um caso. O caso do Lula, especificamente, é o mais gritante, né? Só ler alguns superchats aqui. O Cláudio Alves está dizendo, será que Lula não é prisioneiro do corporativismo do judiciário? Afinal, a anulação de suas condenações desmoralizará as instâncias superiores. Eu acho que essa, Cláudio, é uma preocupação do Poder Judiciário. Como é que a gente desmonta uma ilegalidade sem desmoralizar tudo e manter, vamos dizer assim, uma aura de instituições que estão funcionando, né? Hoje teve uma declaração importante, Léo, que foi a do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do STF, o Nelson Jobim, que foi ministro do governo Lula também, que disse que o STF foi conivente com as ilegalidades da Operação Lava Jato. Então, veja, eu acho que já está se alastrando um entendimento de colocar também uma parte da responsabilidade no Supremo, e não apenas na primeira instância e na segunda instância, né? Um presidente do STF dizer que a Suprema Corte foi conivente com as ilegalidades tem um peso ali, vamos dizer, simbólico nessa narrativa, né? Resta saber agora que instrumento vai ser feito para permitir que o Lula saia sem que o golpe desande. E o Lula aceitaria isso? Né? Também tem uma questão que tem que combinar com os russos. Ele já disse que não vai para casa com tornozeleira, né? Ou vai para casa inocente, como é o seu direito, ou vai ficar lá constrangendo o poder e depois assombrando a República por mais, sei lá quantos, 300 anos aí, né? Porque por todo sempre será lembrado que houve no Brasil um golpe que tirou um presidente mais bem avaliado da sua história, da disputa eleitoral, para colocar um sindicato de ladrões e depois a extrema-direita no poder. Léo, agora voltando aqui, vamos falar do afastamento, então, do Moro, porque a gente tem que falar também do Dallagnol. O Moro, como você disse, pediu o afastamento do cargo entre os dias 15 e 19 de julho, né? Ele vai a autorização do seu afastamento foi publicada nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União, sob o argumento de motivos particulares, né? Foi divulgado aí já na imprensa que ele iria ajudar o filho na mudança do filho lá para os Estados Unidos, onde ele iria estudar. Esse foi dado como o motivo particular, vamos dizer assim, para o Moro se afastar. Porém, é inegável que a gente está diante de uma medida que ocorre depois de uma sonora vaia lá no Maracanã, que deixou claro que o povo reprovou o Moro e o Bolsonaro no teste de popularidade, porque eu não sei se você se lembra, Léo, o Bolsonaro disse que ia levar o Moro no Maracanã para o povo decidir, né? Então o povo vaiou. Um dia depois o Moro anuncia seu afastamento. E aí um blog alinhado à Lava Jato, né, que é o antagonista, divulgou que a Polícia Federal estaria estudando prisões de pessoas relacionadas aos vazamentos das mensagens de Moro, Dallagnol e dos demais procuradores. Você acha que dá para estabelecer uma relação entre o afastamento do Moro
e essas possíveis prisões, o que a gente dá para analisar sobre esse afastamento do Moro? Tem relação com a vaia? Não tem? Tem relação com a Vaza Jato? Ou o Moro está saindo simplesmente para ajudar o filho que vai se mudar para os Estados Unidos? Olha, com certeza são eventos concatenados. O que segura o Sérgio Moro e o Bolsonaro, porque nesse momento é muito importante que as pessoas entendam que não existe governo Bolsonaro sem Sérgio Moro e, obviamente, não existe Sérgio Moro sem Bolsonaro. Se o Bolsonaro cai, o ministro da Justiça, obviamente, vai ser substituído, assim como se o Moro cai, a popularidade do Bolsonaro derrete. O que segura o Moro e o Bolsonaro, primeiro, é quem manda em absolutamente tudo, que é o dinheiro. Para segurar o Moro e o Bolsonaro no poder, os banqueiros e essas outras pessoas, grandes empresários que estão surfando nessa onda de privatizações, de entreguismo e de reformas do Bolsonaro, eles estão investindo grandes montas no sentido de manter viva a popularidade do Bolsonaro e a popularidade do Sérgio Moro. Tá muito difícil manter essa popularidade depois desses escândalos, porque o problema nem são os escândalos, tá, Aquiles? Porque se esses escândalos tivessem vindo no momento em que o Bolsonaro tivesse conseguindo gerar emprego e crescimento econômico, os escândalos seriam relevados. Tanto é que a Rede Globo e os demais canais, eles atacam o PT há muito tempo, mas o povo simplesmente ignorava os ataques por causa do crescimento econômico. O que foi necessário para os ataques da Rede Globo realmente funcionarem contra o PT? Foi necessária a destruição da economia. Então, quando a mídia percebeu que ela não ia mudar a opinião pública simplesmente falando mal dos políticos, criando histórias contra os políticos, ela trouxe também o derretimento da economia. Então, o derretimento da economia mais a queda da reputação do político causa a crise que pode levar à queda do governo. Isso é uma receita básica para conseguir derrubar o presidente. E é o que está acontecendo hoje. Nós temos, ao mesmo tempo, um desespero muito grande do setor financeiro tentando manter o Bolsonaro, porque a alternativa ao Bolsonaro, obviamente, vai ser novas eleições com a chegada de um governo progressista. Agora, eu acho que a maioria da população já sentiu o que é fazer tentativas do tipo opressor, vamos oprimir. Não, você não oprime o outro lado da política votando num retardado, num imbecil. Você oprime a população inteira, isso já está mais que provado. Então são os fatores, o que são os indicadores utilizados agora por Bolsonaro, Sérgio Moro e, obviamente, pelos coordenadores das ações para tomarem as atitudes? Obviamente, popularidade, porque que eles têm o apoio das elites, isso a gente tem por causa da reforma da Previdência. Hoje eu vi uma matéria no 247 que para mim foi um super indicativo de que as elites já estão se desconectando do Bolsonaro, que foi o Maia se manifestando no sentido de dizer que o mérito da reforma da Previdência não está no governo, mas sim dentro do parlamento. Isso é fantástico, porque isso mostra que já não tem mais articulação vinda do Bolsonaro, e é importante lembrar que PEC, proposta de emenda constitucional, e emenda constitucional é prerrogativa do Congresso. O presidente pode fazer até uma sugestão, pode até fazer uma proposta, mas a votação ela é do Congresso e o presidente não pode nem vetar, porque o poder constituinte... Não, olha, o poder constituinte reformador, ele é, obviamente, o Congresso Nacional. Mas existe um limite, Aquiles, ao poder constituinte reformador. Esse limite é a própria Constituição. Então, o poder constituinte reformador, ele pode tentar reformar a Constituição para tentar incluir, por exemplo, a pena de morte. Mas está escrito lá que, no artigo 5º, nas cláusulas pétreas, que não será objeto de deliberação qualquer tipo de coisa que venha a tocar, por exemplo, nos direitos e garantias fundamentais. Então, o limite ao poder constituinte reformador é a própria Constituição. Então o STF só entra fazendo isso, só falando, não, isso vocês não têm direito de reformar, porque o poder constituinte originário, ele não deixou brecha para reformar nesses pontos aqui. Mas o presidente da República, ele não entra nessa brincadeira, ele só faz a proposta, e o poder constituinte reformador, que é o Congresso, que é quem faz uma PEC acontecer. Então, basicamente, podemos dizer que, como a PEC é uma prerrogativa do Congresso, não depende do presidente da República, a proposta do presidente da República nessa brincadeira era o convencimento público, no que o presidente era
Qual que era a função do presidente, segundo as organizações financeiras? Convencer o gado brasileiro de que essa reforma é uma coisa maravilhosa. Convencer o gado brasileiro que tirar férias de 13º traria mais empregos. A função do presidente nessa brincadeira, e agora eu falo uma coisa que parece que é... digamos que parece que é um déjà vu, mas não é um déjà vu, é uma realidade. A função do presidente do Brasil, nessa atual conjuntura política, é a função da rainha da Inglaterra. É só amenizar a população. Uma grande popularidade, com essa grande popularidade ele aparece e fala, olha, tá ok, precisamos aí acabar com essa coisa de 13º e férias, tá ok? Porque isso tira a empregabilidade, tá ok? Com uma grande popularidade, um cara muito... Muito bom, bom o seu Bolsonaro. Essa grande popularidade, Aquiles, ela faz o cara conseguir transmitir para o povo uma diminuição da resistência e consegue com isso um cardume de dentro do povo para lutar contra uma coisa que é contra ele mesmo. Igual você percebe, hoje o Bolsonaro tem de dentro da população mais humilde pessoas lutando pela reforma da Previdência. Então, para que o Bolsonaro serve para os banqueiros? É para aprovar? Não! O Bolsonaro é, dentro do Brasil, a função da rainha da Inglaterra. Dá aquela tranquilidade populista para o povo não se levantar contra as reformas, não se levantar contra a venda do patrimônio nacional. Por quê? Porque como ele foi eleito, presume-se que ele é um cara que tem a confiança do povo. Mas, tecnicamente falando, isso não é mais a verdade. Depois do primeiro ataque contra a educação, o Bolsonaro derreteu muito. E agora também, com essa questão do Sérgio Moro estar derretendo, Operação Lava Jato estar derretendo, a gente percebe que o Bolsonaro está passando por momentos ruins de popularidade. Então a gente começa, para voltar no início da pergunta, a gente começa a juntar o Bolsonaro com pouca popularidade, o Sérgio Moro com a popularidade derretendo. Esses dois elementos que no início do governo tinham um amplo apoio nas polícias e nas forças armadas, se fosse uma questão de decidir no dia 5 de janeiro sobre a prisão de jornalistas, não há dúvidas que ele conseguiria. Ele conseguiria, obviamente, botar jornalistas na cadeia e o povo ia aplaudir, não ia ter escândalo interno, só escândalo internacional. Mas hoje a realidade é bem diferente, Aquiles, porque veja bem, nós temos uma outra coisa aqui, eu queria até agradecer o Tony Conceição, né, que me chamou de jurista ali, eu sou mestrando em Direito, Tony. Eu não sou doutorado ainda não, então eu acho que eu não sou jurista, eu estou no meio do caminho. Mas nós temos uma coisa dentro do Brasil, para todo funcionalismo público, Aquiles, que é o seguinte, nenhum funcionário público é obrigado a aceitar uma ordem de um superior quando ela é manifestamente ilegal. O que eu estou querendo dizer é muito simples, qualquer um delegado conhece muito bem o direito, porque para ser delegado tem que ser formado em direito. Qualquer delegado conhece as prerrogativas do jornalismo e hoje a gente pode ter realmente uma tentativa do Sérgio Moro de prender jornalistas, mas o detalhe é o seguinte, essa tentativa de prender jornalistas, ela vai ser endereçada para um poder coercitivo, por exemplo, um delegado de polícia. E o delegado de polícia, ele tem nas mãos o direito de falar que não, eu não vou realizar essa ordem, porque essa ordem é manifestamente ilegal. E aí ele recusa obedecer essa ordem. É difícil achar alguém na PF que faça isso, né? Não é difícil. Sabe por que não é difícil, Aquiles? Porque o que está acontecendo com o chefe da Polícia Federal que decidiu desobedecer o Poder Judiciário para obedecer o Moro? Agora ele está sendo solto ao relento para pagar sozinho pelo que ele fez. E não pense você que delegado de polícia é bobo. O delegado de polícia que obedeceu o Sérgio Moro naquele evento lá do Favreto e hoje ele está segurando as pontas sozinho, ele já fez inclusive algumas postagens falando que o bicho está pegando pro lado dele. Obviamente, ele decidiu não obedecer uma ordem judicial para obedecer um bate-papo de telefone. E agora, nesse momento, todo mundo que bateu papo com ele no telefone tira o corpo fora. A bomba estoura pro lado dele. Uma coisa é ficar do lado do Sérgio Moro quando o Sérgio Moro estava em alta. E a pergunta básica que eu faço nesse momento é, se você fosse delegado de Polícia Federal, por mais que você tivesse a sua ideologia alinhada com a ideologia do Sérgio Moro, você arriscaria a sua carreira para obedecer uma ordem manifestamente ilegal de um cara que está
cada vez mais queimado e hoje existe uma coisa que é consenso. Não adianta tentar prender os jornalistas no Brasil, o material está fora do Brasil, ele vai continuar sendo divulgado. A internet, a menos que esse delegado tenha uma garantia que o Brasil vai partir para um regime extremamente fechado, ditadura mesmo, e que ele vai ser protegido, tudo bem, aí ele faz isso. Mas nessa falsa ilusão de democracia, dentro da qual a corda arrebenta para o lado mais fraco, eu acho que só um delegado muito estúpido deixaria de seguir a lei para seguir uma ordem manifestamente ilegal do Sérgio Moro, para causar aí uma prisão ilegal de jornalistas, para fazer um espetáculo e depois responder pessoalmente por uma ordem manifestamente ilegal. Eu vejo essa fragilidade no meio da brincadeira. Mas temos também... A Valéria da Alegrave está pedindo aqui para você fazer uma pausa entre as fases para você respirar. Então, já que... Sim, é importante isso, é por isso que de vez em quando eu fico até tossindo, né? Mas é porque eu fico tentando concluir o raciocínio rápido para você falar, porque depois o pessoal começa a me xingar. Léo, você não deixa o Aquiles falar, tá, mas então fala um pouco, Aquiles. Mas assim, concluindo, eu acho que há uma possibilidade do Sérgio Moro ir pros Estados Unidos para assistir de fora, se isso vai dar certo, porque se der errado ele nem volta. E eu imagino que a ida dele... Mas veja só, pode ser que durante as férias dele, surjam outras informações, outras revelações que, vamos dizer assim, tornem a volta dele até inviável. Porque imagina se surgisse um áudio aí com ele, por exemplo, xingando o Bolsonaro ou falando mal de algum aspecto nesse sentido. Algo, não que eu diga que isso vai acontecer, eu estou dizendo assim, algo que eleve o grau de indignação em relação à conduta do Moro, né, para além dos setores da esquerda progressista, né? Se algo que, vamos dizer assim, crie um certo conflito entre o bolsonarismo e o morismo, né, que eles estão ali imbricados, porém pode surgir informações que faça fissura nessa relação. Agora, o que eu queria te trazer aqui foi uma declaração do ministro Luiz Fux, aquele em Fux We Trust, que disse o seguinte, abre aspas, eu quero garantir que a Lava Jato vai continuar. E essa palavra não é de um brasileiro, é de alguém que assume a presidência do Supremo Tribunal Federal no ano que vem. Podem me cobrar. Disse o Fux num evento lá, naquele evento lá da XP Investimentos, né, no último final de semana. O Fux vai ser presidente do STF, no lugar do Dias Toffoli. Diminui-se, assim, as possibilidades da gente ter vamos dizer assim, uma pausa nas ilegalidades da Lava Jato e também o julgamento de determinadas das ilegalidades, né, que foram cometidas nas ações. O Fux, na presidência, como a gente sabe, ele detém o domínio da pauta de julgamentos, né? Então ele pode manobrar como manobrou a ministra Carmen Lúcia contra o ex-presidente Lula, não apenas para manter Lula na cadeia, mas também para manter as decisões ilegais do Moro, apesar de todas as informações que a gente tem. Então, está se anunciando aí um cidadão que vai assumir o comando de um dos poderes da República, que está aí dobrando a aposta na Operação Lava Jato. Sim, Aquiles, o que acontece é o seguinte, nós precisamos dividir o Brasil em 3 blocos. O bloco neutro de participação, que pode ter até algum posicionamento, mas é o bloco neutro de participação. O bloco que participa das falcatruas da Lava Jato e o bloco que não participa das falcatruas da Lava Jato. O bloco que participa das falcatruas da Lava Jato, ele vai fazer de tudo para fazer a Lava Jato sobreviver, para defender a Lava Jato
E a parte mais podre desse bloco é criar uma percepção de que tudo que aconteceu é absolutamente normal. Então, dentro desse bloco, a gente pode esperar, obviamente, o Fux, a gente pode esperar o Barroso. Eu não sei se o Fachin foi massa de manobra nessa brincadeira, né? Depois desse pronunciamento dele, pode ser que ele tenha sido massa de manobra e que, por não ter recebido o material completo, Sérgio Moro reteve algum material, ele também ficou, obviamente, exonerado de ter que decidir o caso de levar o material para o STF, afinal de contas o material foi escondido dele, então teve aí vários crimes do Sérgio Moro ao omitir o material. O mais importante nesse momento é o seguinte, e isso é muito importante mesmo, nós precisamos ter consciência que os juristas que estão conectados à Lava Jato, a opinião deles sempre vai ser no sentido de proteger a Lava Jato. As instituições que estão conectadas à Lava Jato, as instituições que fazem parte dessa farsa, elas vão constantemente criar teorias para defender a Lava Jato. Então, ver uma Rede Globo tentando criar a ideia de que tudo é absolutamente normal, igual ontem eu fiquei impressionado, o Fantástico abriu com uma matéria de um camarada que foi injustiçado porque fizeram um golpe e ele caiu no golpe e foi preso com cocaína dentro de uma mala, sendo que não era nada dele e no final das contas ele foi liberto. Ali a gente vê uma clara preparação do lombo brasileiro para uma eventual compra desse sargento que foi preso lá na Espanha com cocaína. Então são esses detalhes. Quando a gente vê que as instituições estão de alguma forma conectadas aos crimes, a gente percebe essas instituições protegendo esse crime. Pergunta básica, o que levaria a Rede Globo a trazer para toda a população brasileira a história de uma pessoa que foi vítima de um golpe no aeroporto com mala de cocaína, se não tentar já criar um ambiente para que esse sargento seja entendido como sendo uma vítima de um golpe? Isso é óbvio. Da mesma forma, a gente vê a Rede Globo, instituições jurídicas, juristas, a gente vê muitas pessoas tentando desesperadamente, nesse momento, trazer teorias que justifiquem as atitudes do Sérgio Moro, porque falar que as mensagens são falsas não dá mais certo. Hora nenhuma eles disseram isso diretamente, porque as mensagens não são falsas. E essas mensagens vão poder ser comprovadas de várias formas. Não é simplesmente uma pessoa chegar e falar, não, eu sou o hacker, tá aqui a mensagem. Não. Provavelmente existem várias fontes que levam para essas mensagens. Houve rumores que dentro do Ministério Público existiriam procuradores que estariam revoltados com a situação da impunidade do Dallagnol e estariam dispostos a liberar os próprios telefones para perícia se o Dallagnol não sair do Ministério Público. E olha, imagina o que é a moral de um procurador da República hoje de ter que pertencer ao mesmo órgão que o Dallagnol. Para um magistrado, ele ser considerado a Sérgio Moro é uma queima de reputação muito grande. Imaginar que o cargo mais alto da magistratura brasileira é um Fux We Trust, nós temos, obviamente, uma desmoralização das instituições que até então eram as instituições de maior prestígio dentro do Brasil. Então, o que a gente percebe nesse momento? Dois blocos claros dentro das instituições, que é o bloco que está do lado disso, porque faz parte disso. Você não vai encontrar, Aquiles, um jurista, uma pessoa que defende isso sem estar do lado disso. Até porque, no momento em que a bomba estourou, nós tivemos pessoas que simplesmente pularam fora de uma vez só, se declararam contra. Na hora que o bicho começou a pegar, artista se declarando contra, Raquel Sherazade se declarando contra, várias pessoas falaram que tem nada a ver com essa podridão. O Fernando Henrique não. O Fernando Henrique ficou quietinho. Mas aí aparece logo após a participação do Fernando Henrique. Então por que o Fernando Henrique continua defendendo a Lava Jato? Porque ele está no meio. Por que o Fux continua trustando na Operação Lava Jato? Porque ele faz parte da lambança. Então o Barroso, a gente percebe o Barroso, o ministro do Supremo, defendendo atitudes que são atitudes contra o princípio da imparcialidade, obviamente porque ele está no meio dessa lambança. Então qual que vai ser a estratégia? E é uma estratégia muito clara que a gente vê hoje da Operação Lava Jato. Normalizar isso na percepção do público e falar que isso é uma coisa extremamente necessária. É mais ou menos assim, se não fosse assim a gente não conseguiria lutar contra a corrupção. E aí eu vejo muitas pessoas falando, olha,
você falou comigo uma coisa que me deixou muito preocupado, a possibilidade disso continuar até o ano que vem, quando o Fux vai ser presidente do STF. Isso é um absurdo. Imaginar que a gente vai empurrando isso com a barriga até o... Já pensou ano que vem? A gente entrando 1º de janeiro com o Bolsonaro presidente, o Sérgio Moro ministro e essas coisas ainda aparecendo? Olha, eu falo uma coisa, para a imprensa é fantástico. Para os políticos é fantástico, é assunto para falar. O Brasil, eu não sei se o Brasil continua sendo o país do futebol, agora parece que é o país da política picareta, o que significa que para nós, Aquiles, é fantástico. Nós agora não somos mais aqueles jornalistas relegados à teoria da conspiração, não. Nós somos os comentaristas do esporte preferido do povo brasileiro. Mas sob um aspecto lógico, isso só vai ferrando o país que a gente vive, só vai destroçando a economia, diminuindo a viabilidade, acabando com a perspectiva de um Brasil melhor. Projeto, Melão. Exatamente o projeto. Esse é o projeto. Antes de passar para você aqui de novo, deixa eu só ler alguns superchats que chegaram. Pablo Manuel Martins aqui, que mandou um superchat, obrigado. Álvaro Peixoto, Moro está usando sua última cartada. Se não tiver vídeo contra ele, ele volta. E o Urias Oliveira está dizendo, mas vocês não acham que essa fuga do Ladão não seria o mote para a PF atrás do Glenn, né? E a Lindalva Pinheiro está dizendo, o Moro deve ter ido pedir orientações à CIA. Não merecemos este judiciário e este Ministério Público. E o Cláudio Alves está dizendo, resumiu aqui tudo, estamos fuxdidos, né? Tem também aqui, a gente não falou, Léo, embora a gente esteja caminhando para a reta final aqui do programa, sobre o declínio, a declinação do convite dado a Deltan Dallagnol para comparecer amanhã na Câmara e prestar esclarecimentos sobre as revelações feitas pela Vaza Jato. O Dallagnol mandou um ofício à Câmara dizendo que não vai participar da audiência pública e que vai concentrar as suas manifestações sobre esse assunto na esfera técnica, vamos dizer. O Dallagnol já está sendo chamado nas redes sociais e também por deputados da oposição de fujão, né? Não teve o colhão, vamos dizer assim, de enfrentar os parlamentares como teve o Moro, né? Embora tenha sido trucidado lá e chamado de juiz ladrão, o Dallagnol prefere não gerar essa mídia negativa contra ele. Porém, vai gerar uma outra que é a de fujão, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Antes de você comentar o caso do Dallagnol, só queria dizer que a gente está com mais de 7.000 pessoas ao vivo aqui nos assistindo, apenas no canal da TV 247, fora quem estiver nos assistindo pelos canais do Leonardo Estopa. Então, eu queria aproveitar para pedir as inscrições aqui na TV 247, nos canais Leonardo Estopa, para a gente crescer em conjunto aqui e aumentar o nosso alcance. Queria pedir também que vocês deem likes nessa transmissão. Estamos com mais de 7.000 pessoas, apenas pouco menos de 2.000 curtidas ali. Quem puder, dê um joinha aí para a gente aumentar o alcance. Quem puder também se inscrever, se tornar membro aqui na TV 247. A gente sempre pede, né? É muito barato, muito rápido. Você nos ajuda a fortalecer aqui dentro do YouTube. E quem também puder fazer uma assinatura solidária a melhor maneira que existe de nos apoiar financeiramente. Basta ir em brasil247.com/apoio e lá você escolhe um valor pelo qual você quer doar. Quem também puder ajudar o coletivo Jornalistas pela Democracia, que reúne um time de excelentes profissionais, basta entrar em brasil247.com/democracia. Chegou um superchat aqui do Edilberto Teixeira dizendo: o procurador desonesto evangélico Deltan Dallagnol se encontra jejuando? Né? É uma pergunta. Fala, Léo. Pois é, Aquiles, essa questão do Dallagnol é uma questão muito óbvia. Eu não sei se seria interessante para o Dallagnol ir produzir provas contra si mesmo na opinião pública, porque dentro da realidade do Ministério Público, é bem difícil a gente imaginar o astro do Ministério Público sendo punido se não tiver uma ação do próprio Ministério Público. O Dallagnol, ele não tem que prestar contas para a população, porque ele
tem a prerrogativa de ser julgado pelo Ministério Público. Então, enquanto ele for do Ministério Público, ele vai fugir. O Sérgio Moro foi, na verdade, dentro do Senado e da Câmara, prestar material para a Rede Globo. O que o Sérgio Moro fez foi muito estratégico. Ele criou um link entre seus apoiadores e as perguntas dos apoiadores, porque a partir das perguntas dos apoiadores, ele fazia respostas daquilo que ele gostaria de dizer. Se o Sérgio Moro tivesse aberto uma live, tivesse falado, olha pessoal, eu fiz isso por isso, 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 obviamente não teria tido a mesma utilidade de um pronunciamento oficial dentro do parlamento brasileiro. Então o Sérgio Moro foi muito estratégico. Assim que aconteceu o evento do vazamento, o Sérgio Moro no primeiro momento tentou se esconder, achou que não ia dar em nada, repercussão mundial, ele precisava ser protegido pela Globo. Seria muito feio a Rede Globo chamar o Sérgio Moro no Jornal Nacional e dar para ele voz, para ele se proteger de todas as formas. Então o que fizeram? Olha, Sérgio Moro, você vai no Senado, algumas pessoas vão levar teorias jurídicas para você falar que tudo que você fez é absolutamente normal e a partir daí a Rede Globo vai usar só as melhores partes para te defender. Já com o Dallagnol a coisa começa a ficar um pouco diferente, Aquiles. Primeiro, o peso das denúncias está 90% em cima do Sérgio Moro. Apesar de que o que o Dallagnol fez é muito infantil e feio, o Dallagnol ele foi a parte beneficiada. Mas o Sérgio Moro foi o juiz que beneficiou uma parte. Então, para o Dallagnol é muito estratégico, porque 99% das pancadas vão acontecer sobre o Sérgio Moro. O Dallagnol tem a vitalicidade de membro do Ministério Público, então quanto menos o Dallagnol se expor, melhor, porque existe o risco, por mais que seja um risco absurdo, um risco baseado em falta de caráter e falta de bom senso, existe um risco muito grande, e nem é risco, existe uma probabilidade acima de 90% de não acontecer nada com o Dallagnol, do Dallagnol continuar sendo procurador federal. Existe a possibilidade deles reverterem a situação e conseguirem colocar o Dallagnol como PGR. Não duvidem disso. Na próxima escolha o Bolsonaro coloca o Dallagnol como PGR. Não duvidem. Isso por quê? Porque na opinião pública eles estão consolidando a ideia de que tudo que foi feito foi absolutamente normal. Mas o Sérgio Moro, ele está sendo criticado ao redor do mundo. O Sérgio Moro está sendo criticado como sendo um juiz que beneficiou a acusação. E tem muitos lugares do mundo que a acusação não tem a mesma função que no Brasil. No Brasil, o Ministério Público é fiscal da lei. O Ministério Público tem a obrigação de inocentar se a pessoa foi inocente. Ele não é obrigado a vencer a causa. Não é um processo civil dentro do qual um tem que vencer o outro, indiferente, está certo e pronto. Não. Dentro do Brasil, a ideia do Ministério Público é, o próprio Ministério Público não se convenceu que o cara é culpado, nas palavras do próprio Dallagnol, que não viu muita solidez nas denúncias do caso do Triplex, ele deveria pedir absolvição. Por quê? Porque ele é fiscal da lei. Mas por causa dessa divergência de percepção da realidade, tanto o povo brasileiro quanto o povo fora do Brasil acabam percebendo o Dallagnol como sendo o menino que ganhou o doce. O grande problema é, o Sérgio Moro é o cara que tirou sua imparcialidade para dar o doce para o Dallagnol. Eu acho até estratégica a ideia de focar no Sérgio Moro. Eu acho que a gente começa a destruir a farsa da Lava Jato se a gente começa a focar em uma pessoa. Porque se a gente tenta fazer exatamente o erro da esquerda durante todo esse tempo, abrir várias frentes de batalha, todas as frentes de batalha concentradas em pontos diferentes, a probabilidade da gente ser derrotado é muito grande. Então eu acho que nesse momento, deixa o Dallagnol se defendendo, as coisas vão vir e automaticamente o Dallagnol vai derreter. Se todo mundo foca no Sérgio Moro como sendo responsável pela quebra da economia brasileira, o Sérgio Moro derrete. A queda do Sérgio Moro automaticamente vai trazer a queda do Bolsonaro, vai trazer um processo maior contra o Dallagnol. E o povo brasileiro conscientizado pode até contestar o poder do STF, contestar a forma como o ministro chega a ser ministro do STF, contestar a vitalicidade do STF. Tudo isso são coisas possíveis numa nova Constituinte. Mas essa nova Constituinte ela só pode acontecer depois de um amadurecimento. Já pensou se a gente tivesse uma nova Constituinte no final de 2018? Se a gente tivesse uma nova Constituinte com esse povo que elegeu Bolsonaro achando que Bolsonaro seria a solução para o Brasil, a gente provavelmente teria 3 linhas na Constituição, uma linha de introdução, uma linha com pena de morte para tudo e uma outra linha de encerramento, porque era um povo que achava que a pena de morte era suficiente para resolver tudo.
Hoje esse povo começa a perceber que até o cara que vai dar a sentença de morte, ele tem interesses pessoais. Então esse amadurecimento da população é o maior ganho que a gente está tendo nos últimos tempos. Se a gente aproveita esse amadurecimento da população e se a gente promove esse amadurecimento da população, mostrando para o povo o que foi Sérgio Moro, o que significa Sérgio Moro e o que esse cara fez com a economia, e mostrando para o povo brasileiro o mais importante, nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Essa guerra vem de fora. Se o povo brasileiro entende que aqui dentro nós devemos entrar em contato para vencer essa guerra de fora, aí sim a gente consegue vencer o grande problema. E unindo de volta o povo brasileiro, o resto vai acontecer, porque o povo brasileiro nunca esteve tão interessado em política como agora. Eu não posso dizer politizado, nós temos pessoas nas ruas pedindo o fim do STF e do Congresso, então eu não posso dizer que esse povo está politizado. Mas uma coisa eu posso dizer, esse povo está muito interessado em política, então é um bom ambiente. Verdade. É boa reflexão essa questão da maturidade da população em relação a uma nova constituinte. Ia ser realmente uma coisa, lei do talião, né? Com armas. O Carlos Brito está dizendo aqui, como reza o ditado, Fux, Toffoli e Fux deu. Né? Gente, então é isso. Com essa reflexão aí muito boa do Leonardo Stoppa acerca da posição do Dallagnol, a gente encerra o programa de hoje. Queria agradecer aqui 7.200 pessoas nos assistindo. Muito obrigado a todas vocês e a todos vocês que estão aqui conosco na TV 247, né? Queria pedir para vocês se manterem aí, porque daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, vai ter Boa Noite 247, com a Gisele Federici, Paulo Moreira Leite e Alex Sonic. Às 21 horas, o William tem uma entrevista imperdível do William De Luca com o historiador James Green, especializado em estudos latino-americanos e ativista da causa LGBT. O James Green, não sei se vocês se lembram dele, é um norte-americano que foi confundido com o namorado da ex-presidente Dilma Rousseff quando ela passou uma temporada lá nos Estados Unidos. Foi muito engraçada essa associação que a mídia fez. E logo mais às 22 horas, eu volto com vocês no programa O Dia em 20 Minutos. Então é isso, gente. Valeu, Stoppa. Um abraço. Valeu, Aquiles. Eu queria só pedir o pessoal que está assistindo ainda pela TV 247 para dar um pulinho aqui no canal Leonardo Stoppa, que está transmitido nesse momento. É muito fácil, é só você procurar por Leonardo Stoppa. Eu vou falar mais uma vez sobre a minha ideia conspiratória sobre Sérgio Moro fugindo para descer cacetetada nos jornalistas brasileiros, para ele observar isso de fora. Então vamos dar um pulinho aqui. E lembrando, quem não quiser dar um pulinho aqui agora, dá um pulinho aqui às 10h30 que eu estou de volta. Então, valeu, Aquiles, e até mais. Valeu. Pessoal, valeu. Pessoal, dando sequência no raciocínio, eu queria agradecer muito vocês que estão assistindo pelo canal do Stoppa e pelo canal Leonardo Stoppa. Eu fico impressionado como que os haters, eu nem falo haters, porque não tem nem muito ódio dessas pessoas, tem mais essas pessoas que ficam mais pinicando mesmo. Eu vejo que tem, por exemplo, o Tony Conceição, o Ruth Mix, são pessoas que não conseguem realmente perder um programa aqui no canal Leonardo Stoppa. E quando eu olho o Tony Conceição, Ruth Mick e outros que são pessoas que não concordam com o que eu falo, mas estão constantemente participando, eu lembro daquela cena do Matrix. Se vocês assistiram Matrix 1, tem uma cena muito interessante do Matrix, que é aquele momento em que o Neo, ele quer descer do carro, ele fica com orgulho, meio ferido, né, porque aqueles outros personagens acabam dando uma prensa nele, ó, se tem que ser do nosso jeito e pronto, não contesta muito não. Aí ele quer descer do carro, assim, um pouco vaidoso, e aí parece que a Trinity, né, que olha para ele e fala assim, eu sei que você não quer descer desse carro, porque você sabe muito bem o que é essa rua e você sabe onde essa rua vai dar. E hoje eu vejo Ruth Mick, Tony Conceição aqui, e eu lembro exatamente dessa cena que eu penso, olha, Tony Conceição e Ruth Mick poderiam estar agora, nesse momento, assistindo um vídeo de direita, mas eles sabem muito bem onde vai dar. Onde todo vídeo de direita dá, pessoal? O vídeo de direita nunca entrega soluções e problemas. Ele sempre fala que o problema é o PT quebrou o Brasil, é roubalheira do PT, petrolão. Então, como eles sabem muito bem onde tudo vai dar na direita, né? Que roubou, que é vagabundo, que é safado. Como eles conhecem muito bem o argumento dos vídeos de direita e sabem que não tem absolutamente nada a mais
para aprender nos vídeos de direita. Eles estão aqui constantemente participando com a gente. Então eu agradeço a todos vocês, agradeço também as pessoas de direita que estão aqui tentando abrir a cabeça para o outro lado, tentando conhecer o outro lado da história. Olha, antes de colocar o filme que encerra todo os Léo ao Quadrado aqui no canal Leonardo Estopa, que é o de como o PT quebrou o Brasil, eu queria falar com vocês sobre a possível técnica do Sérgio Moro para conseguir de fora observar o sucesso do quebra-pau que talvez ele vai promover aqui dentro. Eu imagino, pessoal, da seguinte forma: o Sérgio Moro ele tá caindo e ele tá caindo atirando. Por quê? O Dallagnol, ele tem uma vantagem muito grande. O Dallagnol tem vitalicidade. O Dallagnol, para ser afastado do Ministério Público, é uma coisa bem difícil. Não é fácil assim pegar o Dallagnol e afastar ele do Ministério Público, não, porque procuradores se protegem. O Dallagnol, ele cometeu 1% dos erros, né, cometeu 100 vezes menos erros que o Sérgio Moro. Já o Sérgio Moro, ele tá realmente bem cagado nessa brincadeira. Então, pro Sérgio Moro, que se sair do ministério, ele vira uma pessoa comum, isso mesmo, pra vocês terem uma ideia. O Sérgio Moro, se o Sérgio Moro cair, ele torna-se uma pessoa comum como eu e vocês. Ele não é mais juiz de direito, ele não volta mais a ser juiz, ele não é ministro, ele vai ter que desesperadamente se segurar até as próximas eleições, para nas próximas eleições se eleger, por exemplo, deputado, senador ou governador. Obviamente que se ele tentar, ele é eleito, que a gente tem pessoas esdrúxulas igual ele no Brasil. Mas antes das próximas eleições, o Sérgio Moro não vai ter nem foro privilegiado. O que significa que antes das próximas eleições, ele vai ser extremamente vulnerável até a prisão. Ele não sabe o que pode acontecer com ele até as próximas eleições. Então, dentro dessa brincadeira, esse Sérgio Moro é extremamente vulnerável. Ele pensa nesse momento: olha, acabou totalmente a popularidade dele, está derretendo, ele está acabando e ele pode tentar cair atirando. Cair atirando é ver se eles conseguem dar um golpe de Estado e ver se esse golpe se sustenta. Só que um golpe de Estado, para se sustentar, ele precisa de apoio das Forças Armadas e apoio das polícias. Eles não sabem mais se eles têm esse apoio. Se eles tivessem tentado esse golpe em janeiro, talvez eles tivessem conseguido. Mas hoje está muito claro, porque o negócio deles não é dar um golpe para melhorar o Brasil, é um golpe para livrar o próprio traseiro. Enquanto a coisa era mais comum, assim, enquanto a coisa era mais comunista, né, Bolsonaro, Sérgio Moro e os demais do mesmo partido traziam aquela ideia de que eles estariam fazendo isso pelo conjunto, pelos policiais, pelas Forças Armadas. Enquanto existia essa percepção, poderia haver um grupo grande dentro das Forças Armadas para realmente dar um golpe em nome do Bolsonaro. Só que hoje já está muito claro que a intenção do Bolsonaro e do Moro de dar o golpe seria mais conectada a livrar o próprio traseiro. E quando a coisa deixa de ser coletiva para ser individual, ela perde um pouco o apelo. É mais ou menos assim: por que os policiais e as Forças Armadas dariam um golpe para proteger o Sérgio Moro? Há pouco tempo atrás, eles dariam um golpe para se proteger. Não, agora quem manda somos nós. Não, agora eles dariam um golpe para proteger o traseiro do Sérgio Moro. Mas mesmo assim, parece que o Sérgio Moro vai tentar. De fora do Brasil, ele observaria para ver se daria certo esse golpe, e se esse golpe der certo de fora do Brasil, ele volta; se não der certo, talvez ele nem volta. Essa é a opinião que eu tenho, porque a gente tem dois elementos: a gente tem essa possibilidade de prisão de jornalistas e a gente tem a viagem do Sérgio Moro, tudo isso marcado. Já o Dallagnol, ele vai tentar empurrar com a barriga e tentar jogar com o esquecimento do povo brasileiro. E é uma coisa que pode acontecer sim, pode acontecer não, eu vejo a maior probabilidade de tudo terminar em pizza, mas ao mesmo tempo existe a possibilidade da esquerda se convencer que ela pode propagar essa informação para o maior número de brasileiros e com isso conseguir conquistar realmente essa derrota do Sérgio Moro, que para mim é uma vitória do Brasil. Queria agradecer a todos vocês, queria pedir quem ainda não foi inscrito no canal Leonardo Estopa e no canal do Estopa se inscreva. Queria lembrar que eu não estou postando política no Facebook por causa das restrições. Quando eu posto política no Facebook, os meus vídeos são derrubados como nudes, então eu estou fazendo um protesto mais chicrim no Facebook. Então, muito obrigado. Fiquem aí com o vídeo de encerramento do Léo ao Quadrado, que é como a Lava Jato quebrou o Brasil. Muito obrigado e eu volto às 10h30 da noite nesse canal com o Léo Estopa ao vivo. Valeu!
Pois é, pessoal, a primeira pesquisa que eu vou fazer aqui é a respeito do PIB Brasil. Quando vocês quiserem saber qual que é o valor do PIB brasileiro em determinada época, o que vocês precisam fazer é caminhar com o mouse por aqui, que vocês vão ter as respostas no lado direito da tela. Então, olha só, nesse período aqui, que é um período anterior ao governo do PT, PIB per capita significa PIB por pessoa, 1.919 dólares em 1986. Qual que é um período interessante para a gente comparar? Eu poderia comparar o máximo aqui, não, vamos comparar esse período aqui, ó, mediano, ele já saiu de 1.900 para 7.246. Mesmo se você quiser comparar com o pior período da ex-presidente Dilma, a realidade de hoje ainda é muito melhor que essa realidade anterior. Agora vamos para um outro raciocínio, que é o coeficiente Gini. Tá, veja bem, isso aqui é o Banco Mundial. Vocês vão vir aqui embaixo e procurar por Brasil. Essa é a informação a respeito da diferença social no Brasil. Por que que é importante vocês confirmarem esses números? Porque existe uma conversa de que o PIB brasileiro cresceu, mas as benéfices desse PIB foram diretamente para as camadas mais ricas. Claro que os ricos ficaram mais ricos, mas é muito importante mostrar que o crescimento do PIB e as políticas de distribuição de renda conseguiram diminuir a desigualdade social no Brasil. Com esses dois gráficos, vocês vão conseguir demonstrar para os colegas de vocês que o Brasil cresceu sim durante os governos de esquerda e, mais importante que isso, esse crescimento refletiu em toda a população. Aqui, pesquisa Desemprego Brasil, FHC e Lula. Você pode utilizar qualquer gráfico para mostrar para eles. Tem várias opções de gráficos aqui. E todos os gráficos vão mostrar basicamente a mesma coisa, que é uma queda assim, considerável na taxa de desemprego até o governo da Dilma. O que acontece? O desemprego, ele começa, isso aqui é a taxa do governo, olha que interessante. O desemprego durante o FHC, Lula 1, olha como é que o desemprego ele vai caindo até o final do governo da Dilma 1. O que causou o desemprego no Brasil? Foi o PT? Vamos raciocinar aqui usando a própria cabeça e não usando o sentimento. Olha só, o PT pegou o governo do FHC com o desemprego lá em cima. Durante todo o período, o PT foi só reduzindo a taxa de desemprego, isso aqui. Aí chega nesse ponto aqui, no final do primeiro mandato da Dilma, começa o espetáculo da Operação Lava Jato. E o que a gente tem como resultado? O desemprego sobe de uma vez só. Até o final do primeiro mandato da Dilma, quando não tinham tantas interferências no governo, quando não tinha o Aécio Neves fazendo as pautas bomba e travando o Congresso para prejudicar a Dilma, e quando não tinha o espetáculo da Operação Lava Jato, o desemprego só estava caindo. Então, gente, é muito óbvio. A Operação Lava Jato é esse momento aqui, ó, onde o Brasil quebra, o desemprego sobe de uma vez só, o PIB volta a cair. E aí eu vou trazer para vocês mais uma informação que saiu aqui junto com essa informação do Desemprego Brasil, que é isso aqui, ó. Olha que interessante para vocês mostrarem também para os seus amigos. Falências requeridas. Peraí, foi o PT que quebrou o Brasil. Mas durante o governo Lula e Dilma, o número de falências requeridas diminuiu drasticamente. Pelo gráfico, a gente vê, eu não estou conseguindo ler os números, mas a gente vê que as falências requeridas no final do governo Dilma, antes da Operação Lava Jato, era 10 vezes menos do que o final do mandato aqui do governo FHC. Olha o que foi o governo FHC em média. Olha o que aconteceu durante o governo Lula. Durante o governo Dilma, o número de falências só caiu.